Você sabe tirar o seu medo do controle da sua vida? Pessoal, eu sou Bia Benassi e hoje é o 14º vídeo da série 365 dias de conteúdo gratuito para você. E hoje eu quero compartilhar com você algo muito particular, muito pessoal, que são os meus medos. Um medo especificamente que me acompanha há muito tempo, que é muito desafiador até hoje e que eu tenho aprendido dia a dia a vencer ele, apesar de ter que todo dia trabalhar para superar esse medo. E eu quero compartilhar essa história com vocês. Eu cheguei a falar em alguns vídeos anteriores que os 3 principais medos das pessoas são o medo da incompetência, dele ver que ele não tem competência para executar o trabalho, dele perceber que ele não pode fazer aquele trabalho e dele ser rejeitado socialmente, ou seja, as pessoas criticarem ele, tá? E recentemente eu estive no Rio, como vocês sabem, quem está me acompanhando, participando de um evento. E nesse evento a gente faz muita dinâmica, a gente participa de atividades em que a gente tem que mergulhar fundo nas nossas questões, no nosso autoconhecimento. E em uma dessas dinâmicas, nós precisávamos superar um determinado limite e falar o que a gente estava superando, o que era aquilo. E quase que unânime entre as pessoas que eu estava ali, mais de 20 pessoas, era um evento enorme, tinham vários grupos, né? Aquelas pessoas estavam falando sobre o medo delas serem incompetentes, de não sou capaz, não posso fazer, sou incompetente, não consigo. Quase todo mundo tinha o mesmo medo. Uma ou outra pessoa variava um pouquinho sobre qual era o medo dela. E eu fui a única pessoa a compartilhar o meu medo, que é um medo absurdo da rejeição social. E o que é esse medo da rejeição social? Desde que eu era muito nova, criança, eu tenho lembranças na minha vida de sempre que eu passava por uma etapa nova, eu sofria muito com essa etapa nova, eu sofria muito com um desafio novo, pensando se eu ia conseguir fazer, mas num pensamento do que as pessoas iam pensar de mim. Será que elas iam achar que eu era capaz, que eu era boba, que eu não teria conteúdo, que não tinha nada a ver eu estar ali porque eu não merecia? Eu sempre pensei muito nisso, em tudo. Então, o primeiro dia de aula no colégio era super difícil, era como se eu fosse para a próxima série e todo mundo tivesse lá muito experiente, já bem resolvido, e eu fosse a única insegura entrando, sabe? Na faculdade, no primeiro emprego, todos os inícios da minha vida, eles eram muito sofridos. Mas eu tinha um outro medo que era atrelado a esse medo da rejeição social, que era de falar que eu tinha medo. Porque se eu falasse que eu tinha medo, eu ia mostrar fraqueza. E aí sim eu seria uma pessoa que não merecia ser olhada com respeito, com dignidade. Não sei se vocês se identificam muito com isso. E aí você fala, mas Bia, você falou que esse é um medo que te acompanha até hoje. Você dá palestras, você dá treinamento, você ensina pessoas e você tem medo do julgamento das pessoas? Você tem medo do que elas vão achar de você? Pra caramba! Sempre tive muito esse medo. Só que eu aprendi no meio da minha jornada, apesar de ter esse medo, uma coisa muito interessante que foi muito por acaso. Num determinado momento da minha vida, mais perto da adolescência, eu tinha um problema sério de não dormir porque eu pensava muito, pensava horas e horas e horas. E nesse momento, eu ficava questionando sobre tudo na minha vida, tudo que poderia ter sido diferente, como eu poderia ter feito coisas novas. E eu passava boa parte antes do meu sono chegar, questionando, criando situações novas, e no final eu mudava tudo, porque teria mudado a minha vida inteira e eu não iria gostar. Então, eu passava por isso e não entendia muito bem. Minha mãe falava, pensa numa tela em branco, na hora de dormir mentaliza, né, uma folha de papel, toda vez que vier um pensamento, lembra da folha de papel e você vai aprendendo a silenciar sua mente. E eu lembro de uma vez estar falando sobre isso com uma amiga
E essa minha amiga falou assim, nossa, eu penso também muito à noite, eu não consigo dormir. Aí eu falei, sério? Você também passa por isso? E ela disse, eu sim, também passo por isso. E aí eu fiquei intrigada, eu falei, nossa, eu não tô sozinha? Para mim aquilo foi como se abrisse uma porta, da esperança, né? Você não é a única no mundo passando por este problema. No entanto, eu comecei a testar, de compartilhar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, como quem não quer nada. Ó, eu tenho, né, eu costumo pensar muito nos problemas, tenho muita dificuldade para dormir à noite. Nossa, tô morrendo de medo. E todo mundo falava, eu também, nossa, eu também tô passando por isso. E aquilo virava um elo de força muito grande, porque você começava a compartilhar suas fraquezas e de repente ela não estava mais dentro de você te dominando, ela estava aqui fora. E nossa, eu podia ver, quase que tocar e decidir o que eu ia fazer com essa dor, com essa fraqueza, com esse medo. E eu aprendi a fazer isso. Aprendi, creio que até muito bem. Então hoje, pessoal, esse vídeo, por exemplo, era para eu ter compartilhado com vocês no sábado. Eu aceitei um desafio de 365 dias de vídeo, que eu vou cumprir até o final, 365 conteúdos para vocês gratuitamente. Mas foi muito difícil no início. Primeiro me adaptar à rotina, colocar isso de maneira natural no meu dia a dia, com uma tarefa mais a ser cumprida. E chegou um momento que eu falhei, que foi no sábado. E, consequentemente, domingo, depois de novo. E agora eu passou da meia-noite, eu tô segunda-feira atrasadíssima gravando o vídeo. Então, essas situações acontecem e a gente fica muito frustrado, a gente se cobra muito e fica pensando, mas eu me comprometi, o que as pessoas vão pensar sobre mim? Eu tô falando sobre motivação, sobre autoliderança, sobre liderança. E, pessoal, o que eu quero trazer de reflexão é que, assim como eu, assim como você e assim como várias pessoas que estão no seu convívio, a gente falha muito. A gente erra várias vezes até conseguir acertar, até chegar lá. E a questão é que quando a gente falha, muitas vezes a gente fica tão impressionado com essa falha e criando tanta minhoca na cabeça sobre o que isso significa, o que os outros vão pensar, o que isso pode dizer sobre você, que sua imagem está acabada, denegrida. E vai ter gente que vai pensar isso. E de verdade, essas pessoas não são a maioria e não são as que mais importam. Mas a gente coloca isso como um obstáculo tão grande, quando na verdade a vida é cheia de obstáculos a serem superados. Todo êxito vem de muita falha, muito erro. Todas as pessoas que chegam lá, elas chegam depois de batalhar muito para poder construir o seu destino. E o que eu aprendi é que toda vez que acontece uma falha, eu grito bem alto sobre ela. Não que eu queira me expor, mas eu falo de maneira natural para as pessoas, eu levo o assunto à mesa, eu digo publicamente, me desculpe pelo meu erro, isso aconteceu, eu não posso fazer nada, aconteceu. O que eu posso fazer é de agora em diante mudar a estratégia, que eu estou mudando para poder gravar para vocês antecipadamente, não passar por isso novamente. Tentar, mesmo que virando madrugada, fazendo o que for necessário para poder conseguir cumprir e não deixar que isso se repita, porque tudo é aprendizado, né? Eu já tenho uma listinha de vídeos a serem gravados, não dá para ver aqui, mas tem já 20 e poucas listas de temas que eu vou desenvolvendo. Eu primeiro defino qual é o problema, penso na situação, crio toda uma estrutura, porque isso é o planejamento que vem justamente dos imprevistos. Os imprevistos na nossa vida, eles servem para amadurecer e fazer a gente seguir adiante. Mas se toda vez que isso acontece, você coloca um significado gigante nele e deixa que isso fale mais alto do que você vai perder muito tempo para superar e para seguir adiante. Então, você tirar o medo do controle da sua vida vai te dar um poder absurdo. Porque você pode tudo o que você quiser e a sua vida é muito longa para você se prender a pequenas falhas, pequenos tropeços. Porque esses tropeços, eles são pequenos degraizinhos que vão te levar lá para cima se você pular esse obstáculo. Agora, se você ficar ali caído, lamentando, tendo dó de você mesmo, vai ser muito difícil que as coisas mudem. Então, pessoal, pega essa dica. Quando você estiver com medo, com um fracasso, com um problema,
Fala para as pessoas, compartilhem isso. Você vai descobrir que tem muito mais gente junto com você nessa jogada, tá bom? Pessoal, escreve para mim se valeu a pena essa dica. Quero saber o que você achou. Se vale a pena continuar compartilhando esses conteúdos. Se você está aqui comigo, gostou, curte, compartilha e até o próximo vídeo. Grande beijo!